Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Dilson Malikoski, sou acadêmico do curso de Agronomia Bacharelado do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Atualmente sou bolsista do grupo PET Agroecologia Rural Sustentável desde fevereiro de 2019. Hoje vou estar abordando o tema do trabalho, que seria os estádios fenológicos de gemas caulinares em Nogueira Pecan com a utilização do extrato de alho. Aqui estão representados os respectivos autores. Então aqui eu vou dar uma breve introdução. A Nogueira Pecan Caria illinoensis é uma frutífera de clima temperado, porém se adapta ao clima subtropical com maiores altitudes, que disponibilizam a ela um número de horas frios necessárias para passar da fase vegetativa para a reprodutiva, sendo que essa temperatura deve ser abaixo de 7,2 graus. E também o número de horas frios vai depender de cultivar para cultivar. A região sul, através dessa adaptação clima subtropical, a região sul explora economicamente a cultura, sendo uma fonte alternativa de renda para pequenas propriedades rurais que se encaixam na agricultura familiar. As fases fenológicas são uma das fases que requerem mais atenção, que seriam a quebra de dormência de gemas e, consequentemente, o desenvolvimento de brotações. No entanto, a quebra de dormência em algumas plantas pode ser deficiente, ou seja, em algumas plantas ela não atinge o número de áreas fios requeridas por determinados cultivares, sendo necessária a aplicação de indutores. Então, a busca por produtos alternativos sem a periculosidade ambiental se torna um fator importante para alavancar a produção e, consequentemente, não ocorrer o escalonamento de produção, que seria um dos problemas, um dos grandes entraves durante a colheita da Nogueira Pecan. Então, aqui o objetivo do trabalho foi determinar a quebra de dormência de gemas caulinares e, consequentemente, o desenvolvimento de brotações, com a aplicação do extrato de alho, que seria um hormônio natural, em cultivares de Nogueira Pecan, que seriam 3 cultivares na região do Alto Vale do Itajaí. Então, aqui o trabalho foi realizado na unidade experimental do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Então, foi composto por 6 tratamentos, com e sem aplicação de extrato de alho, em 3 cultivares, sendo que era a Barton, a Melhorada e a Imperial. Então, foi utilizado o extrato de alho a 2% e 0% para testemunho. Então, foi 4 repetições, foi aplicado em 4 plantas por cultivar, sendo as plantas divididas em 4 quadrantes, norte, sul, leste e oeste. Então, foi separado cada ramo, um ramo para cada quadrante, sendo que cada ramo foi avaliado 10 gemas. As análises foram feitas semanais e utilizou-se uma escala, seguindo o seguinte pressuposto, que seriam A para gema dormente, B para gema inchada, C para ponta verde, D para gema verde, E para folhas e F2 para flores masculinas em desenvolvimento. Aqui, como podemos observar à direita, a aplicação de extrato de alho foi na planta inteira, e aqui foram feitas as avaliações. Então, os dados foram colocados em uma planilha do Excel e conseguinte foram confeccionados radares de distribuição fenológica. Aqui seriam algumas fotos durante a realização do experimento. Então aqui foi a marcação dos ramos para cada quadrante. Aqui foi o período da avaliação, como podemos ver, tirando o ramo para cada quadrante e seguindo a escala. Então aqui, como resultado da discussão, podemos observar na cultivar Barton, seria a figura A aqui, podemos observar comparando com extrato de alho a 2% e sem extrato de alho, podemos observar entre a cultivar Barton que não houve diferença significativa. Podemos observar que ela é uma cultivar mais tardia, ela fica sempre na gema dormente aqui, ó, podemos observar, não houve uma diferença significativa. Já para cultivar melhorada também não houve uma diferença significativa, ficando aqui para ponta verde e gema verde, umas maiores escalas. E aqui podemos observar que teve uma leve
diferença significativa, não muito, bem sutil a diferença, para cultivar imperial. Como podemos observar aqui, que teve uma leve distorção aqui do valor, onde que teve maior desenvolvimento de flores masculinas. Então aqui, como conclusão, o extrato de alho não teve uma diferença significativa, então não houve uma uniformidade de brotação e, consequentemente, isso lá na frente vai influenciar na produção, ou seja, vai ocorrer o escalonamento da produção, também vai ocorrer a liberação de pólen das cultivares polinizadores para a cultivar principal, vai ocorrer a liberação mais tardia. A cultivar Barton, sendo ela tardia também e desuniforme. A cultivar imperial, podemos observar que teve uma leve diferença, ou seja, teve um início da floração masculina, adiantou um pouco da floração masculina, mas não foi uma grande diferença significativa. Então o extrato de alho deve ser testado ainda com maiores doses, já que é um produto sem periculosidade ambiental, ou talvez buscar outra fonte de alternativa para fazer a quebra de dormência das gemas, para não ocorrer o entrave, que seria o escalamento da produção da nogueira. Então aqui, como agradecimento, temos a FETEC, a 20ª Feira do Conhecimento Tecnológico Científico, ao Instituto Federal Catarinense, ao Grupo PET Agroecologia, ao curso de Agronomia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Obrigado pela atenção de todos.